quero que você abra o seu coração, tá? Porque eu quero que você saia daqui hoje entendendo que Deus levantará facilitadores de propósito. Olha para o irmão do lado e diga assim: Deus vai levantar facilitador de propósito. Não, ele não ouviu. Diga assim para ele: Deus vai levantar facilitador de propósito. Viu? Entenda isso. Eu preciso pregar isso para você hoje. Amém? Então abra a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 2. Esse sermão falou muito comigo e tem falado muito ao meu coração. Eu entendo que você precisa ouvir hoje. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra hoje. Fique tranquilo que se não parar a chuva, a gente anda por sobre as águas, entendeu? Se não andar por sobre as águas, uma abre, mas você vai chegar em casa. Se não chegar, a gente faz uma vigília, emenda, ora, fica aqui orando até tudo escoar, né? Vai dar certo. Pior eu que moro em Itapuã. Imagina, Itapuã. Imagina, chegar nadando assim, sendo esse. Aleluia. Abriu aí Josué capítulo 2, a gente vai ler alguns versículos. Eu preciso que você venha comigo, é um texto muito conhecido, mas eu preciso da sua atenção. Decidindo Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram 2 e entraram numa casa de uma prostituta chamada, o nome dela era o quê? E repousaram ali. Vem comigo para o versículo 4. Aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram. E depois depressa, porque talvez os alcançasse. Versículo 6. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinham escondido entre as canas do linho que puseram em ordem no eirado. Assim foram estes homens após eles pelo caminho do Jordão até ao Valso, e logo que saíram, fechou-se a porta. Versículo 8. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles e disse-lhes: bem sei que, olha que forte, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de nós caiu, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e que os fizeram, que fizestes aos reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíram totalmente. Versículo 11. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Quando ouvimos isso, preste atenção, quando ouvimos isso, derreteram os nossos corações, e em ninguém há mais ânimo. Ninguém tem paz para viver mais, por causa da vossa presença. Porque o vosso Deus é Senhor acima no céu e embaixo na terra. Senhor, nós amamos a tua presença, nós te amamos. Fale conosco. Usa a minha vida como um canal desobstruído, e em nome de Jesus, que tudo que o Senhor tem ministrado ao meu coração venha de encontro ao coração da tua igreja esta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Hoje, mais do que nunca, preciso de você me ajudando a pregar. Então, por favor, preste atenção em mim, que eu não posso fazer muitos movimentos bruscos. Posso pular, mas daqui a pouco eu estou em cima desse ar-condicionado, né? Seja o que Deus quiser. Entenda aqui. Você entende que você tem um propósito para a sua vida? Você entende isso? Você nasceu para algo. Você nasceu para uma finalidade. Você não nasceu só para viver. Você nasceu para existir e para cumprir o propósito do coração de Deus para a sua vida. Um dos maiores questionamentos que a humanidade faz é de onde veio, para que vive e para onde vai. Quando o crente entende quem o chamou, ele entende para que foi chamado.
Você, para entender o que é que você nasceu para fazer, você precisa se aproximar de quem te fez. Ninguém pode melhor dar uma orientação do que aquele que assim o fez. Eu não posso ser mais categórico em dizer para que serve o que eu criei. Então, o segredo para a gente entender majoritariamente o propósito de Deus na nossa vida é estar mais perto dele. À medida que a gente se aproxima de quem nos chamou, a gente fica mais perto de cumprir o pleno propósito de Deus. Você está entendendo isso esta noite? Eu preciso liberar essa verdade para você. Você precisa sair daqui entendendo que viradas na sua vida só serão concretizadas e verdades quando você entender quais são elas. Porque às vezes você fica querendo virada de uma maneira que Deus nem quer que você seja. Às vezes você quer situações e intervenções que não é propósito de Deus para a sua vida. Então você precisa entender o real propósito. Você precisa entender o real chamado e o que Deus pensa a teu respeito. Em Jeremias 29:11 diz que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Antes mesmo de você pensar bem sobre você, Deus pensou antes. Muito antes de você pensar coisas boas a seu respeito, Deus pensou antes. Então o maior interessado em que você se dê bem é o Senhor. Você pode dizer isso para 3 irmãos? Diga: o maior interessado que você se dê bem é o Senhor. O maior interessado em que você se encaixe no que você nasceu para fazer é o Senhor. Deus não quer você preso, perdido, desorientado, perguntando aos 45 do segundo tempo que nasceu para fazer. Misericórdia, diga comigo, misericórdia. Está amarrado o vaso. Você precisa se achegar a quem te chamou. Você precisa se aproximar para entender o que Deus quer. Porque tem gente pedindo água e Deus quer dar fogo. Não é? Tem gente pedindo lenha e Deus quer dar vento. Você precisa entender o que Deus tem para a tua vida. Você precisa entender as direções específicas que Deus tem para a tua vida. E em cima delas, o sim é sim, o não é não. E você vai viver a partir do momento não ouvindo o não de Deus. Um dia eu estava no seminário. E aí o professor estava falando com um homem. E ele orando, ele começou a perceber a diminuição dos não de Deus para ele. Deus parou de dizer não para ele. E aí, na hora, né? Seminarista achando que sabe de tudo. Eu falei: que heresia é esse? Que enviado é esse que Deus não diz não? Mentira! E aí meu professor foi entender. Você sabe por quê? Porque ele parou de orar a própria vontade. Porque quando você para de orar a própria vontade, Deus não tem que te dizer não. Quando você ora só a vontade de Deus, Deus só deixa de sim. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí meu professor disse: você quer parar de ouvir não de Deus? Começa a orar a vontade dele. Deixa eu aplicar para a sua vida. Você quer parar de receber não? Comece a orar a vontade de Deus para a tua vida. Para de pedir fogo. Quando Deus quer dar água, começa a pedir água, que a água vem, vaso. E você precisa entender isso. Assim a gente fica vivendo 40, 50, 20 anos na nossa vida pedindo algo quando Deus quer dar outro, insistindo em um quando Deus quer dar outro. Às vezes você está lá empenhado em fazer um bolo de cenoura para Deus. Não, eu vou fazer o melhor bolo de cenoura que Deus já comeu. Vou botar a melhor cenoura, melhor fermento, melhor farinha, melhor cobertura, melhor chocolate. Aí você chega para Deus e fala: aqui, Senhor, o meu bolo de cenoura. Aí Deus vira para você: eu não pedi bolo de cenoura, eu pedi bolo de chocolate. Aí você vira para Deus e fala: não era bolo de cenoura? Não, era bolo de chocolate. Mas Senhor, o Senhor não me falou. Eu falei. Só que você estava tão empenhado em fazer o melhor bolo de cenoura para você, que você não quis me perguntar o que eu queria. Tem um monte de gente entregando bolo de cenoura para Deus quando Deus só quer o de chocolate. Olha para o irmão do lado e diz assim: entenda o que Deus quer para você. Evite desaforos, evite desgastes. Entenda o propósito de Deus para a sua vida e viva-os na plenitude. Que você vai entender que o não de Deus vai diminuir. Você vai viver a plena, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso que você saia aqui entendendo: Deus tem propósitos específicos para a sua vida. Viva-os, viva-os. Esteja perto de Deus para entendê-los e entregue para Deus o que Deus quer de você. Olha para o irmão e diga: entregue para Deus o que Deus quer de você. É
É isso. Quando você entende que tem um propósito e vive para cumpri-lo, você também entende que todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Você entende isso? Entenda algo. O contexto que a gente está aqui no texto de Josué é Josué assumindo o controle do povo de Israel. Moisés morre, é ceifado por Deus, sepultado por Deus, e Moisés coloca agora Josué no lugar. Josué entende, olha aqui para mim. Josué entende que o propósito de Deus para a vida dele é dar continuidade ao que já começou. Quando Josué entende isso, Josué entende que precisa ser capacitado por Deus para isso. Por quê? Propósitos de Deus não são abortados. Eu preciso que você entenda isso. Propósitos de Deus não são abortados. Deus não aborta propósitos. Deus não submete a processos. Ouça isso. O propósito de Deus para a vida do povo de Israel precisava acontecer. Moisés sai, Deus não abortaria o processo, Deus não abortaria o propósito. Deus o submete a processos. Agora vem Josué para dar continuidade ao que foi começado. Quando você entende que Deus tem algo para você, você precisa entender que isso não vai ser abortado. Deus não vai matá-lo, Deus não vai desistir, Deus não vai esquecê-lo. Deus vai, para que você viva isso, te submeter a processo. E é aí que a gente peca muitas das vezes. Quando a gente não entende que os processos, entenda isso, que os processos que Deus permite que nós vivamos é para que o calma. Nós precisamos entender que os processos que Deus nos submete a viver é para que os propósitos não sejam abortados. Josué é submetido a um processo para que o propósito continuasse. E qual é esse processo? Primeiro é a travessia do Mar Jordão, do Rio Jordão. Josué recém-chegado, recém-assumido. Imagina só. Ninguém estava dando moral para Josué. Você está comigo? Diga glória a Deus. Ninguém estava dando moral para Josué, porque o povo queria era Moisés. Moisés estava morto, o povo estava revoltado. E aí entenda aqui. E aí Josué recebe isso e Deus fala: para o propósito continuar, eu preciso se submeter a processos. Passa por isso. Viva isso. Respira isso. É meio que aprende a nadar. Às vezes Deus não vai te dar boia para te ensinar a nadar. Às vezes Deus vai te jogar no meio do mar e vai dizer: nada. Porque Ele sabe que te botar boia naquele momento não vai ser eficaz. Então Ele sabe o que é melhor para você. Com Josué, Ele pega Josué, depois Josué forjado e fala: respira, vive, exerça. Tem muita gente preparada no lugar que não tem que estar, com medo de enfrentar os processos que Deus tem para você. Levanta e vá respirar no meio do lugar que Deus te preparou para estar, porque você foi preparado para uma situação e você só viverá-la se você estiver lá. Tem um monte de gente recuando porque diz: eu não sou capaz, quando Deus diz: em você já tem tudo que é necessário para cumprir o propósito que eu coloquei. Vá respirar. É um monte de gente na caverna enquanto tem um monte de gente morrendo. E Deus está dizendo: some da caverna. Mas eu vou morrer. Não vai. Lá é o seu lugar de habitação. Lá é o lugar do seu propósito. Mas Mateus, Deus está me levando para a morte. Não, Deus está te levando para o exercício da plena vontade dEle para a tua vida. 3 pessoas entenderam isso. Deus não está te levando para a morte. Deus está te levando à plena vivência do chamado e do propósito dEle para a sua vida. Então vai respirar. Para Jesus aplauda, glória a Deus. Entenda isso. Josué é submetido a esse processo
E olha, fala, eu vou morrer. E Deus diz, vai não, vai dar tudo certo. Porque propósitos não são abortados. A gente só é submetido a processo. Então, para de achar que você vai morrer. Para de gritar dizendo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não vai morrer nada. Você vai viver. Porque você foi forjado por essa situação. Você não está entendendo? Você foi manipulado para essa situação. Deus não te colocou nesse mar para te matar afogado. Você sabe nadar. Só bater perna, só bater braço. Vai dar tudo certo. Tem 4 pessoas que creem nisso que eu estou pregando aqui. Você não vai morrer afogado. Você sabe nadar. Aleluia. Só tem que nadar. Tem um monte de gente esperando boia. Quando eu estou dizendo, meu filho, você é um Phelps. Vai nadar. Continue a nadar, Vasco. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui essa noite? O propósito era os levar à terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Josué estava incumbido por isso. Foi submetido a processos para conduzir ao povo a isso. O processo é para que o propósito não seja abortado. Então relaxa, respira fundo, vai dar tudo certo. E você sabe o que eu entendo? É que Deus não aborta propósitos. Deus nos submete a processos. E nesses processos, para que o propósito, você está entendendo? E esses processos, para que os propósitos não sejam abortados, eles nos dão direções específicas. Os seus ouvidos espirituais precisam estar muito atentos a tudo que o Espírito Santo te direciona. Salmo diz, lâmpada para os meus pés é a tua, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus, isso é direção. A lâmpada e a luz faz com que eu não seja confundido. A lâmpada e a luz me dá direção para que eu não seja enganado. Quando você entende que algo Deus tem para você, você precisa ser direcionado por Deus. Só que eu não entendo um monte de gente que entende o que Deus tem para ele e não pede direcionamento a Deus. Deus é o último a saber das coisas. Vive a vida como quer, vive a vida como bem entende, e depois bota as consequências em cima de Deus. Quando na verdade Deus estava ali do seu lado todas as horas tentando te instruir, tentando te direcionar, e você lá, meu irmão, já passei muito por isso. Estou pregando de experiência própria. Às vezes, nessa vida de fazer bolo de cenoura para Deus, você vai fazendo, 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 aí depois você vira e fala, pô, deu errado. Aí Deus do seu lado fala, eu estou aqui te avisando, tem não sei quanto tempo que vai dar errado, você só não me ouviu. Deus deu direção para Josué e disse, vai. Quando Deus deu direção a Josué, disse, está vendo Jericó? Vai. Josué entende que precisa, antes de conquistar Jericó, Josué entende que precisa conhecer Jericó. Isso é direção específica. Você vai entender o que eu estou. Você está. Vem comigo. Está comigo? Tinha um propósito. O propósito foi submetido a um processo. O processo é submetido à direção. Josué entende, Jericó vou conquistar. Manda 2 espias. Direção, analisar a terra, conhecer. Quando Josué manda os 2 espias, entra o contexto que a gente leu aqui. Antes, olha aqui, antes dos espias chegar, a fama tinha chegado antes. Por quê? Deus prepara caminhos para a conquista. Antes dos espias chegar, a fama de que a terra já era dele já tinha chegado. Olha que coisa linda. Antes do povo pisar na terra, Jericó já sabia que não era deles mais. Eu gosto de Deus é disso. Deus dá as coisas pra gente sem a gente nem precisar fazer nada. Os próprios inimigos já sabiam que tinham perdido, só estavam esperando ele chegar para desocupar a terra. Porque Deus prepara caminhos. Isso é todas as coisas contribuindo para o bem dos que amam a Deus.
Isso é todas as coisas colaborando para aquele que vive no centro da vontade de Deus. Você quer ver isso começar a acontecer? Vive a plena vontade de Deus, irmão, que você vai ver tudo contribuindo para o bem. O problema é que a gente não quer viver a nossa vontade e quer encaixar a vontade de Deus dentro da nossa. Aí não dá certo aqui, não dá certo assado, não dá certo acolá, e grita e fala que Deus não ama. Deus ama tanto que não deixou dar certo, que se desse certo você tinha morrido. Deus prepara o caminho, e quando eles chegaram, o povo todo já sabia que a terra já tinha sido conquistada, porque Raabe diz: a fama de vocês chegou antes. Ninguém aqui vive mais em paz. Você percebeu o texto que a gente leu? Ninguém tem ânimo para mais nada, porque a gente ficou sabendo que o Deus de vocês abriu o mar. Nós ficamos sabendo que o Deus de vocês destruiu os reis. Imagina o que vai fazer conosco. Ninguém vive mais em paz, porque vocês chegaram na terra. Assim vai acontecer com você. À medida que você vive a plena vontade de Deus, todas as coisas contribuem para o seu bem. E aonde você chega, as pessoas sabem que você chegou. E quando Deus prepara o caminho e você chega, Deus também prepara facilitadores de propósito. E é aí que eu começo a pregar. E agora eu vou pregar mais 1h30. Diga glória a Deus por isso. Porque entenda aqui, Josué não é ninguém sem Moisés. Israel não é ninguém sem Josué. E Jericó não seria conquistada do jeito que foi conquistada sem Raabe. Aqui, Deus levantará facilitadores de propósito para colocar do seu lado, porque as suas alianças dirão quão longe você irá. As suas alianças dirão quão longe você irá. Aqui, quando os dois, você está comigo aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Você vai sair daqui, irmão, crendo que quem ficar do seu lado é para facilitar a propósito. Eu não quero ninguém com pedra de tropeço do lado, amarrando. Não, você vai andar com facilitador de propósito. Quem te joga para cima, quem te leva para alto. E quem não quiser, você vai puxar para cima, irmão. Oh, glória! Aleluia! Olha aqui. Até perdi. Onde eu estava? Facilitador de propósito. Quem entende aqui? Quando os dois espiões chegam em Jericó, todo mundo sabia quem era. E eu morrer. Vem cá. Raabe não tinha nada a ver. Tinha. Raabe não era nem vista, não era nem bem vista pelos de Jericó, quanto mais dos homens de fora. Mas bem Raabe, sabe por quê? Que Deus não pede opinião de ninguém alheia para levantar gente, para te facilitar. E se fosse pedir opinião para Jericó, ninguém tinha instruído para botar na casa de Raabe. Mas Deus não pede opinião para levantar gente. É por isso que Deus coloca do seu lado os improváveis, porque são os improváveis que Deus usa para te facilitar. É por isso que você tem que parar de achar que a vitória vem de um lugar, porque às vezes a vitória vem de outro. Você está entendendo? Tem um monte de gente empenhado falando: vai vir daqui, vai vir daqui, vai vir daqui. Quando Deus chega, estou aqui. Raabe chega e fala: esconde. Pois não, tem ninguém aqui. Foram para lá. Corre. Raabe, cínica, né? Corre que vocês pegam ele ainda. Vai. Foram. Quando Raabe volta, Raabe não é boba nem nada, Raabe volta e fala aqui: fiquei sabendo que a terra vai ser saqueada, porque a fama chegou e o Deus de vocês é poderoso. Agora nós vamos fazer o seguinte: vocês não morreram, porque na minha casa vocês ficaram. Agora quem vai salvar a minha vida é vocês. Eu salvei vocês, vocês salvam a minha. Deus vai levantar pessoas para te guardar quando quiserem te matar. E enquanto eles te guardam, Deus os salva.
Deus vai começar a colocar gente ímpia do seu lado para te facilitar. E enquanto eles te facilitam, você salva a família, a casa, os filhos, todo mundo. Porque Deus colocará do seu lado facilitadores. Enquanto tem gente querendo te matar, tem um povo te escondendo. Enquanto tem um povo querendo te comer vivo, tem um povo te dando comida, tem um povo te dando água. Aleluia, aleluia. E está todo mundo achando que você está morto. Não, você está escondido. Porque é tudo cooperando para o bem. Para de andar com quem está te levando para a morte. Porque tem muita gente que não mata, mas apresenta para matar. Tem muita gente que não tem a mão suja de sangue, mas tem a consciência suja. Porque não mata, mas apresenta para matar. E às vezes sua vida está toda desregulada, toda endemoniada, porque você está andando com gente que está te apresentando para matar. E Deus está mandando: ande com facilitador, ande com quem acrescenta. Se não acrescenta, não faz falta. Ah, Deus diz que a gente tem que andar com todo mundo. Não, Deus diz: seguir a paz com todos. Seguir a paz, andar é com poucos, sócio. Andar é com poucos. Cuida com quem você compartilha seus sonhos, seus projetos, suas ambições. Cuida, porque nem todo mundo que está do teu lado é para facilitar teu caminho. E você precisa ter discernimento em Deus. Levanta a mão, diga: eu recebo do alto discernimento para andar com facilitador e converter quem quer me matar. Irmão, bota a mão no ombro desse irmão e diz assim: comece a andar com gente que te facilita, macho. Salvou, guardou. E por que guardou? Os espias não morreram. Aí vem comigo aqui agora. O mistério vai ser forte, profundo. Os espias vai, trata o meio. Quando os espias vai, volta. Vamos conquistar. Voltamos conquistando rápido. Está salvo. Raabe está guardada. Jericó morre. Tudo acaba. A vitória do povo de Deus. E o facilitador do propósito foi abençoado, porque o propósito foi cumprido. À medida que você cumpre o que Deus tem para você, tem vitória para você e para quem anda contigo. Se a igreja entendesse o quão preciosas são as alianças que ela faz, não erraria tanto. Cuidado com quem você se aliança. Cuidado com quem você põe na sua mesa. Cuidado com quem você conta seus sonhos. As suas alianças dirão quão longe você irá. Tem gente que é para abraçar, mas não é para botar dentro de casa. Tem gente que é para rir, mas não é para contar segredo. Anda com eu preciso falar isso para você. Anda com facilitador de propósito. Anda com quem te impulsiona. Anda com quem te leva para frente. Anda com quem te mostra o caminho. Porque enquanto estão todo mundo querendo, essa pessoa vai dar tudo certo. Vamos. E seja facilitador na vida de outras pessoas também. Precisa entender que você tem um propósito, que você precisa cumprir. Deixa eu simplificar. Se eu nasci para ser o melhor jogador de futebol que existe, eu vou me relacionar com quem não gosta de futebol? Eu vou andar com quem? Com quem gosta de futebol? Porque se eu me relacionar com quem gosta de hipismo, quando eu falar de futebol, ele vai dizer: dá futuro não, dá pra frente não, esquece. Por quê? Não é facilitador. Você precisa entender. Mateus é pecado,
Eu ser o melhor? Não. É pecado você não ser o melhor. É pecado você terminar a sua vida entregando um bolo de cenoura para Deus, quando Deus pediu um bolo de chocolate. É você empenhar toda a sua vida para algo que Deus não queria que você se empenhasse. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: a virada que você espera para a tua vida é só você entender onde eu quero te colocar. A virada que eu quero te dar é para você voltar para o lugar que você sempre devia estar. É isso que eu quero fazer com você. É virar, te torcar de volta para o lugar. Você estava a esmo assim, ó, desesperado assim, ó. Aí o que eu vou fazer com você? Eu vou dar uma. O que eu vou fazer aqui? Não, o que eu fiz aqui? Eu estou aqui, andando aqui. O que eu fiz aqui agora? Virada. O que é? A virada. Você estava para cá, virou. Você estava aqui, virou. Isso é Deus te alinhando. É Deus te aprumando. É Deus te arrumando. É Deus te deixando do jeito dele, do jeito que ele quer, com quem ele quiser, aliançado com quem ele quer, para cumprir o que ele tem para você. Deus levantará pessoas para te guardar quando todos quiserem te matar. Deus levantará pessoas para te dar comida quando todos te negarem. Deus levantará pessoas para te erguer quando todos te abaixarem. Deus levantará facilitadores de propósitos para dar contigo. E você cumprirá o pleno propósito de Deus na sua vida. Você pode colocar de pé no seu lugar? Em seu eterno amor, no seu